Olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o programa Autorretrato, uma produção aqui da TV Câmara Municipal de Santo André. E hoje, recebendo aqui em nossos estúdios o vereador Nino Brandão, do Avante. Seja bem-vindo. Tudo Marcão, bem, vereador? obrigado aí pelo convite, pela recepção de vocês, bem interativo. Espero que esse bate-papo seja bastante interativo entre nós. Vou contar um pouquinho da história do Nino Brandão, né? E aí estamos aí, à sua disposição. Apesar de jovem, você tem uma história de vida riquíssima, Nino. Com certeza. Uma história desde os 7 anos, né? É. A gente fala que quando eu iniciei no futebol é já um trabalho, né? Então, a gente está crescendo aí, né, desde 7 anos no ramo de trabalho e conquistando hoje a vereança da cidade de Santo André. Antes da gente conhecer um pouco mais sobre a vida íntima do Nino Brandão, esse é o teu primeiro mandato. Chegou, foi eleito, como você disse, né, desde os 7 anos já militando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Sim, sim. a sua grande mãezinha. E como é que você está se sentindo? Como é que você foi recebido no parlamento andreense? Eu fui recebido muito bem, né, assim, pelos vereadores mais antigos, que foi muito amigo da minha mãe, né. Hoje a gente vê que a casa funciona, né, muito bem, os vereadores têm uma certa amizade, os bastidores, até ali mesmo se respeita, né, e eu sempre coloco na cabeça dos vereadores que o legislativo é a casa de lei, né. Então, recentemente, quando a gente recebeu o Michel Temer, ele falou, né, que os vereadores têm que se valorizar mais. Sim. É isso que é o meu pensamento na nova legislatura. Hoje até os vereadores mais antigos, eles falam que os novatos veio para revolucionar um pouco, né? Questão de brigar, discutir, mas é importante a gente trabalhar em conjunto, né? Junto com o executivo para trazer os melhores projetos para a cidade de Santo André. E quais são ou quais serão as tuas bandeiras até o final do teu mandato? Então, a bandeira maior hoje do Nino Brandão é a bandeira do terceiro setor, né? É uma bandeira que, ao longo desses 4 anos, né, após o falecimento da minha mãe, a gente visitou algumas entidades sociais aqui na cidade que não tem as documentações corretas, né? Então, hoje a gente tem uma equipe capacitada, né, para tentar ajudar e até mesmo tentar fazer um projeto de lei que o executivo também forneça né, o mesmo papel, né, junto com a nossa equipe e trabalhar para a gente ajudar as entidades que ajudam as comunidades de Santo André. E qual que é a importância, só para a gente esclarecer, até para que o nosso telespectador tenha uma ideia da abrangência do terceiro setor, né, Nino? Qual que é a importância do terceiro setor, não só para Santo André, mas também para o desenvolvimento social do nosso país? O terceiro setor, né, assim, hoje eu estou participando mais, eu sei que ele resgata bastante vidas, Sim. né? São aquelas pessoas que, quando a gente visita as comunidades, eles não têm perspectiva nenhuma de vida, né? É que é mais fácil, às vezes, o crime abraçar uma criança do que um emprego ou um curso profissionalizante. Então, quando a gente se deparou isso dentro das comunidades, né, tem bastante pessoas que têm um trabalho legal, mas eles não têm as condições de fazer essa questão das documentações. Para quê? Essas documentações são essenciais para trazer recursos para dentro da entidade, para crescer cada vez mais, né, trazendo mais cursos para dentro das entidades, né, que tem uns trabalhos muito lindos, mas a questão da burocracia hoje, infelizmente, não é só em Santo André, mas é no Brasil inteiro, né? Então, assim, hoje o Instituto Marilda Brandão tem seu CNPJ há muito tempo, mas o Instituto começou a profissionalizar há uns 4 anos para cá, Isso, eu ia entrar entendeu? nesse detalhe. Instituto Marília Brandão, que leva o nome da sua mãe, que foi Sim, sim. vereadora também aqui no Parlamento de Santo André. Queria que você falasse sobre esse importante instituto. O Instituto hoje é localizado lá no bairro do Centreville, né, onde eu cresci, onde eu moro até hoje, minha família reside lá. Então, o Instituto veio de uma ideia do Nino, junto com a família, com meu pai, o Nenê Brandão, a Bruna, minha esposa, que a gente tinha um projeto do Natal Feliz, né? Isso desde 1994. Fundada E lá pela sua mãe. fundado pela Fundada Marilda, pela Marilda. pela minha mãe. Tá. E isso foi
Foi assim que o Ayrton Senna faleceu, Tá, né, uma parte da sua herança do Ayrton Senna foi voltado à obra social, tá. né? Então aquilo impactou a vida da Marilda e ali ela começou o Natal Feliz em 94, atendendo 30 crianças. E aí ao longo do tempo a Marilda começou a evoluir e ela cresceu dentro do Centreville. Então a Marilda se tornou uma referência, uma liderança do bairro. Aí em 2004 a Marilda trouxe o projeto Reggae Compasso para dentro do Centreville. Então lá a gente tinha escolinha de futebol, né, junto com meu pai, o professor Eduardo. Aí a gente montou, né, o Reggae Compasso e ali começou a disputar o Campeonato Paulista, o Campeonato Sul-Americano e dentro do bairro. E aquilo foi visibilidade, porque até os próprios clube grande começou a jogar dentro do bairro do Centreville. São Paulo, inclusive, jogou lá no campo do Jogou lá, Centreville. é mesmo? E aí aquilo dali despertou nas crianças, né, na época. Foi quando meu pai era uma liderança também no bairro. Ela Meu pai saiu a candidato a primeira vez, a segunda vez, mas viu que não era a praia dele, né? Essa questão da política. O negócio dele era bastidores. E aí em 2012 a Marilda foi chamada por um partido para sair a candidata a vereadora. E aí o bairro pediu, falou, Marilda, você é uma liderança, isso, aquilo e tal. A Marilda veio, pegou 850 votos, primeira eleição dela, uma mulher. Aí ela falou, meu, legal e tal. A segunda, em 2016, ela teve 1.250 votos, cresceu, né, foi suplente, assumiu em 2017. Aí a gente, mesmo assim, o trabalho continuou, o trabalho social ali e Sim. tal, se tornou uma referência ali na nossa região. Aí em 2020 a Marilda veio candidata de novo, aí ela saiu de 1.250 votos para 1.788 votos. Aí ela assumiu como vereadora da cidade de Santo André, ficou um mês aí, né, no parlamento como vereadora. Infelizmente, o Covid nos levou. Sim. Eu fiquei internado junto com ela, a gente É. ficou na UTI, fiquei na UTI com ela 10 dias, né, juntos. E naquele dia tive uma piora, né? Aí foi quando eu fui transferido, aí encontrei ela, porque ela era uma autoridade da cidade e tal. Era muito recente, Covid. E aí a gente se encontrou, fiquei 10 dias juntos, e ali eu me aproximei cada vez mais da minha mãe, sabe? E chegou um dia que ela falou, filho, ó, preciso falar com você. Hoje eu sou uma vereadora na cidade, hoje a gente tem nossa casa própria, mas isso daqui não significa nada para nós. A gente tem que sempre aprender e estender a mão para o próximo. Ajudar as crianças, ajudar as famílias. Porque quando a gente morre, não vamos levar nada daqui. E aí eu falei, ô mãe, para de falar isso e tal, né, meu, vamos sair junto e tal. Ela falou, meu sonho já foi realizado. Meu sonho foi ser conhecida como vereadora Marilda Brandão e a regularização fundiária do Centreville, porque quando ela foi presidente da associação em 2019, foi o primeiro bairro da cidade de Santo André a ter os títulos de posse. Foi na gestão da Marilda. Que história, hein? Então ela falou, então eu conquistei tudo na minha vida. Meus filhos hoje, graças a Deus, é um cidadão do bem. Você é um menino que terminou sua faculdade aí de direito. Sua irmã está se encaminhando aí, né, de assistência social. A Bárbara iniciou também o direito. E o Breno, cara, vocês têm que cuidar. Eu falei, não, mãe, como assim? Meu irmão tinha 12 anos na época, né? Vocês têm que cuidar. Eu falei, não, mãe, para e tal. E aí no dia seguinte eu obtive a alta, né, do hospital de campanha. E no mesmo dia que eu obtive a alta, ela foi transferida para Santa Casa porque ela foi entubada. Aí depois disso daí, ela não retornou mais, assim. E aquilo marcou minha vida, sabe? Marcou e aí eu falei, meu, e aí eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhava na gestão do Bruno, era, trabalhava na área da saúde, na zona leste de São Paulo, tinha um cargo tech legal e tal. Aí eu falei, cara, eu vou me abdicar da minha vida. Eu vou me abdicar um pouco. Era o ano que eu ia casar em 2021, né? E eu vou realizar esse sonho. E eu sempre acompanhei minha mãe desde criança, entendeu? Essa área social, área política, eu sempre acompanhei. Eu era aquele catatauzinho que é camarilda nos bastidores Atuante. políticos, atuante. Eu sabia de tudo que estava É. acontecendo. E aí foi quando o falecimento da Marilda impactou a família. Aí eu falei, gente, ó, eu vou pedir para sair da empresa,
né? E aí primeiro eu conversei com a esposa. Primeiro você tem que pedir o aval da esposa, Sim. né? A benção. Aí eu conversei com a esposa, falei, ó, eu quero continuar com o trabalho da minha mãe, quero montar uma ONG aqui no bairro do Centreville e eu quero continuar com os projetos dela, mas eu quero profissionalizar essa população. Eu não quero só assistir ela na época do Natal e da Páscoa. Eu quero assistir as famílias o ano inteiro, né? Assistir as crianças, vendo o que as crianças estão fazendo na escola, fazendo o que o jovem hoje está fazendo aí na comunidade. Foi quando eu montei o Instituto Marilda Brandão. E aí impactou a comunidade, porque eu peguei minha rescisão todinha, fundo de garantia, FGTS e tal, peguei e investi em tudo. Comprei computador, mandei fazer fachada, comprei mesa, cadeira, comprei tudo. E aí minha esposa, nossa, você é maluco, cara, não sobrou R$ 1. Falei, não sobrou R$ 1. Que propósito, Que hein? propósito, Aí foi quando montamos lá o Instituto, aí começou a impactar a comunidade. Nossa, isso nunca teve aqui e tal, parabéns pelo trabalho, cara. Nossa, você poderia muito bem virar as costas para a comunidade e tal. Mas o Centreville ficou órfão de liderança depois do falecimento da minha mãe. E aí a gente começou a trazer professora de reforço escolar, começamos a fazer parceria com os EMEI próximo do Instituto, as crianças que têm algum déficit, né, questão de aprendizado, vai para o Instituto. O jovem que quer fazer um curso de informática básica e avançada ou manutenção de micro, também tem lá dentro do Instituto. O jovem quer cortar o cabelo, aprender um curso de barbeiro, que hoje tá grande, né, essa questão da barbearia, hoje o jovem quer aprender a cortar cabelo, né? Uma profissão que hoje, infelizmente, no Brasil não é reconhecido, né? Mas hoje a gente vê aqui na cidade de Santo André quantas barbearias a gente está tendo aí, né? Então, assim, hoje tem diversos cursos profissionalizantes, tem terapia, né? Com a nossa terapeuta Renata, Sim. né? Porque os primeiros atendimentos ali eu que fiz, porque eu que trabalhava na recepção do instituto, né? Então, quantas pessoas a gente pegou que perdeu o marido, tinha depressão, né? Tinha outro tipo de situação vulnerável que uma terapia ajudava. Então, hoje o Instituto ajudou bastante pessoas. Então, assim, ao longo desses 4 anos, já passou quase 4, 5 mil pessoas ali no Instituto, cara. Que maravilha, que propósito maravilhoso, hein? Que legal. E que leva agora o nome da sua mãe, né? E leva o nome da minha mãe. Da sua mãe. Hoje, Bom, me conta um pouquinho. A gente vai colocar as fotos aqui, evidentemente, para sim. conhecer esse trabalho lindo, né? Você, a sua família, a sua mãe querida e tal. Me conta quem foi sua mãe. Cara, a Marilda é uma pessoa, assim, ela é sem palavras, né? Minha mãe foi sempre a pioneira da família, não só da família do marido, né? Ela foi pioneira da família inteira depois do Sim. falecimento do pai dela, Tá. né? Por exemplo, ela tinha um hábito de todo final de semana reunir os filhos, mesmo que minha irmã era casada, eu era casado, tinha um hábito da gente todo domingo almoçar junto. Como nessa foto que a gente está vendo Nessa agora. foto É aqui, isso. a gente almoçava a família inteira. Então ela tinha sempre esse hábito. Inclusive a gente continuou isso daí após o falecimento dela, porque ela sempre falou, eu vou deixar ainda uma pulga na orelha de vocês, atrás da orelha de vocês. Então a gente tem o hábito de se reunir, por exemplo, eu saio da câmera aqui, eu ligo pro meu pai, pai, está na onde? Meu pai hoje casou, Sim. né, tá com uma mulher, hoje ele não mora mais na mesma casa, mas a casa hoje mantém lá. Então ele fala, tô indo lá pra casa 1. Então a gente aí vai todos os filhos pra casa 1 tomar o café da tarde. Que legal. Então a gente tem um hábito de ficar Sim, ali contando as histórias e tal da minha mãe, que a Marilda deixou muita história. Nessa foto Entendeu? aqui, quem que está aí? Ó, esse que tirou a foto é meu pai, o Nenê Brandão. Sim. O Breno é o mais novo, né? A minha irmã, a Bruna, essa que tá de preto aqui, é a mais velha. Né? A minha sobrinha, a Giovana, que tá no ponta da mesa, a Marilda, e a Bárbara, e eu aqui no canto, né? Legal. Então a gente tem esse hábito, Deixa eu assim. fazer um parênteses aqui. Seu cabelo sempre muito bem alinhado, Não, eu sou um cara vaidoso. É isso. Tem que ser, né? A gente tem que ter um pouquinho Não, eu disso, tenho né? um hábito de cortar o cabelo toda semana e fazer barba. Que legal. Eu sempre falo que o homem tem que andar, né, na estica, Tem bem que andar alinhado, alinhado, é isso aí. cheiroso, Verdade, né? verdade. Porque isso já vem, meu pai também ia ser muito eu vaidoso, ia falar do seu né? pai, Meu né? pai é muito vaidoso.
né? Então, assim, isso já vem de família, né? Legal. Vamos lá, essa segunda foto aí, com certeza deve ter sido durante a É pandemia, essa é isso? daqui. É, essa aí, essa aí. Esse daqui é um trabalho Todo mundo que de máscara de aí. máscara. Isso daqui foi na pandemia. É, A gente tem um trabalho chamado aniversariante do mês. tá, Então, os cadastros que a gente tem hoje no Instituto, então a gente tem uma parceria com o Ricardo, que ele é confeiteiro lá no bairro do Centreville. tá. Ele faz um bolo todo mês e a gente faz um aniversário para uma criança carente. Então a gente leva o bolo, o salgadinho, Surpresa. surpresa. É, A gente só faz a conexão com a mãe. Qual que é o personagem dele preferido? Ah, Homem-Aranha. Então é, a gente faz tudo do Homem-Aranha. é. Então a gente vai nas comunidades e aí faz esse aniversário, aniversariante do mês. Eu fico Então, imaginando o impacto que tem isso na vida cara, da criança, o né? primeiro aniversário que eu fiz assim foi na comunidade da Missionários. Tá. Lá eles não tinha, o chão era barro mesmo, né, terra batida, e a criança veio com um par de Crocs no É. pé e tal, o esgoto a céu aberto assim atrás da casa. Eu falei, menina e tal, vai colocar o sapato, né, e tal, tá tudo sujo aqui. Ele pegou e falou, tio, eu não tenho, isso daqui é o único que É eu o único tenho. que tem. Cara, eu virei as costas e fui chorar na rua, porque eu falei, cara, a gente às vezes reclama de tudo que a gente tem hoje na Exato. vida e uma criança não tem um par de sapato. Às vezes compra um monte de par de Então sapato e fica lá, você né? compra sapato, roupa, e às vezes você não utiliza. É. E aquilo impactou. Aí no dia seguinte eu falei pra minha irmã, cara, eu não vou deixar isso quieto. Eu tenho R$ 300, Bruna. Essa é a minha missão. Vamos lá comprar um par de sapato, um chinelo, né? Aí a Bruna, meu, você vai fazer isso, vai gastando com o dinheiro que você tem. Aí eu falei, cara, não ligo, não. Deus vai me dar o dobro. Aí minha esposa, cara, você é muito diferente, velho. Eu não consigo, sua mente é totalmente, é inverso da minha, ela Aí falava. você não falou assim, por isso você É, casou comigo, né? tipo, mas ela sempre me admirou. Minha esposa, Legal, ela sempre me legal. admirou nessa questão. Sim. E aí aí eu comprei, fui numa loja, comprei um tênis, comprei um Crocs, comprei um chinelo. E eu levei pra família. Nossa. E aí, inclusive, olha como que a história é. É. Aí a moça falou: Posso falar um segredo que aconteceu Hum. na época da sua mãe? Eu falei: Mas como você conhecia a Marilda? Ele falou: Conheci sua mãe. É. Sua mãe, eu participei da eleição de 2020. Eu estava bandeirando outro candidato no bairro do Centreville. E aí, sua mãe estava na feira fazendo campanha. E aí, eu estava com uma fome. Ela pegou e falou: Você tá com fome? Tô. Vamos lá em casa tomar um café. E minha mãe pegou, chamou a equipe de outro candidato, foi tomar café. Pão, café, suco. E ali eu peguei uma amizade com a sua mãe. E aí eu tava grávida na época. E aí sua mãe me deu o enxoval todinho do meu filho. Tá Quase. guardado até hoje. Aí ela pegou o enxoval, falou aqui, ó. Foi sua mãe que me deu esse enxoval. Você não acredita em Eu não acreditei, coincidência, eu né? não acreditei. Eu falei, não, isso é mentira. Ele falou, eu te É. juro por Deus. Eu tenho as mensagens da sua mãe até hoje. Nossa, Esse enxoval aqui, você não vai ter, meu, porque é da sua mãe. é gratificante E isso aí eu mesmo. falei, meu, olha essa história. E meu pai falou, meu, eu não sabia. Meu pai ficava bravo, por quê? Porque minha mãe recebia num dia, no outro dia não tinha dinheiro. Porque ela ajudava as pessoas. Isso era uma forma de ser grata, ela ajudava. Então, assim, as histórias que eu fiquei sabendo. A partir dessas histórias, coincidência ou não, né? Cada um acredita, cada um tem a Sim, sua fé. Foi aí que foi realmente te impactando. Falei assim, pô, cada vez mais que isso ia surgir na sua frente, você falou assim, não, essa é a minha missão. porque assim, quando minha mãe faleceu, eu tinha um amigo, eu tenho um amigo chamado Felipe, Sei. né? E eu comecei, falei, meu, vamos pra igreja e tal, isso, aquilo. Aí você precisa ter um direcionamento. Foi quando, cara, eu fui pra igreja, pro Bola de Neve hoje, que eu sou da igreja do Bola. Eu falei, Senhor, essa é a minha missão? Porque não é possível que tudo que eu tô vivendo, depois do falecimento da minha mãe, né, no ano de 2021, no final do ano, eu tive aquela conversa, sabe, com o Senhor. Falei, essa é a minha missão? Porque, cara, eu faço aniversário, fiz o instituto e tal, me direciona pra essa questão. E aí ali eu tive uma certeza que Deus falou, ó, filho, essa é a sua missão. Essa é a sua Segue. missão, segue a sua missão, porque sua mãe deixou um legado e você precisa continuar esse legado. Que ótimo. Sentiu no Eu coração, vai senti no embora, né? coração. E aí Vai foi embora. que aquilo impactou na minha vida, assim, que eu falei que Deus transformou a minha vida
como ser humano, sabe? Hoje eu vejo o mundo de outra forma, Eu tenho certeza né? disso. Hoje eu falo, eu visito bastante comunidade, né? É. Não tenho preconceito com os outros países, nada. Hoje a gente vê uma cidade de Santo André que ainda, né, falta ainda, né, vai 10% de saneamento básico. Eu sempre falo para os meninos, para os empresários que ajudam a gente, falei, meu, a gente não precisa ir para a África às vezes para enxergar o que está O problema acontecendo tá aqui, lá. O né? problema está aqui ainda na nossa cidade, entendeu? É, Então, assim, a gente começou a abrir alguns leques de amigos, sim, empresários, o cara falou, realmente, cara, seu trabalho é visão certo. diferente. É visão que, tipo assim, hoje a juventude tem essa visão, entendeu? Legal. Nino, essa outra foto aqui é um diploma? O que que é isso aqui? Esse daqui foi os títulos de posse do Centreville. O Centreville, a Marilda, na gestão dela como presidente da associação, ela conseguiu entregar algumas escrituras, mas nesse ano foi quando a prefeitura entregou em massa para a população, e foi no bairro. E aí a Marilda faleceu, e aí o prefeito chamou a família para entregar para a população. Legal. A próxima foto aqui é a sua mãe. Essa daqui, essa foto foi aqui no Salão Nobre da Prefeitura. Tá. Foi quando a Marilda entregou os 50 títulos de posse. Aqui na época estava o Paulinho, foi o Sim. Maragoni, secretário de governo, tudo. Postinho de E de felicidade bem felicidade, porque foi o de sonho dela, foi alegria. realizado Imagina, aqui, imagina. entendeu? Aí a próxima foto é lá no No gabinete, gabinete. foi o primeiro, Que, é, aliás, a eu indicação queria que você dela. contasse sobre o gabinete. O seu gabinete foi o gabinete dela. Você É, assumiu o gabinete que era da sua mãe. quando eu ganhei as eleições, Ah, assim, eu conversei com o Carlos, falei, Carlos, eu tenho um sonho de manter no gabinete que era da minha mãe. E aí sei. o Carlos pegou e falou, cara, esse sonho foi realizado. É. Esse gabinete é seu, não é mais de O ninguém. número? Hoje, da minha mãe era o 7. É, Não, era o 8, certo. né? Hoje é o 7, Sim. porque aumentou o Mas é número o de mesmo, gabinete, sim. mas é o É o mesmo. mesmo, é o Só mesmo. trocou as numeração. Então, assim, a mesma cadeira, a mesma mesa, né? Então, assim, o dia que você for lá na Câmara, você vai ver atrás, assim, eu fiz uma foto minha e dela grande, Memórias né? afetivas, né? Com as palavras bem legais, assim, de incentivo para a população que vai Sim, visitar, claro, sabe? claro, claro. Bom, na sequência aqui, foi alguma festa? É uma festa aqui, tem uma população, todo mundo com as mãos para cima. Isso daqui foi quando a gente ganhou a ação coletiva, Tá. né? Foi um adendo que a gente tinha na lei É, 13.666. A Marilda conseguiu reunir a comunidade. tá, Né, reuniu mais de 500 pessoas na rua. tá. Esse dia estava chuvoso e a população pegou e falou: não, vamos para cima, nós temos direito, então vamos para cima dessas documentações. Foi graças à Associação dos Moradores que a gente fez uma frente Que força, hein? e a Marilda liderou toda essa população. Então a Marilda se tornou essa referência. Sim, sim, Entendeu? Porque sim. meu avô foi o primeiro tesoureiro da Associação dos Moradores Seu em avô. 1982. Olha, já é uma E aí minha luta mãe antiga, hein? continuou, Sim, né, com a história, né? Então, legal. assim, aí ganhamos os títulos de posse. Aí aqui foi quando vencemos Todo mundo a ação comemorando. coletiva. E aí fizemos aquela festa e tal, foi bem legal, assim. Que bacana. E na próxima aqui, vocês devem estar numa comunidade aqui É, fazendo entregas, não é isso? a gente tinha parceria, né, com o Banco de Alimento, Sei. onde a gente fornecia os Bacana. mantimentos, né, os hortifruti, e aí eu pegava e levava na comunidade. Eu pegava e ia na Tá. comunidade. Aqui é na comunidade do Missionários. Eu Missionários. levei até lá, levei no Tá. Morro da Bom. E aí, tipo, esse trabalho aqui, hoje parou um pouquinho porque a gente está retornando agora e tal, porque ficou muito corrido, porque eu fazia tudo sozinho, era podcast, era o instituto, era a política, Agora era você os tem uma hortifruti. equipe, né? Hoje você tem uma equipe, hoje você tem que dividir para equipe, senão não aguenta. É. Porque a gente tava falando de cabelo branco aqui, então eu queria um monte de cabelo branco. Menino, a equipe tá bem, tá, eles estão trabalhando, os meninos estão trabalhando Não, é os direitinho, né? meninos, graças a Deus, assim, a É. equipe que eu tenho hoje foi uma equipe enviada por Deus, Que legal. sabe? Me fala Hoje deles. é uma equipe que são pessoas que é dedicada a ajudar as pessoas, É. né? Então, você vê, hoje a gente está aqui, nós estamos no, outra equipe está no escritório e eles Sim. estão na rua, Tá. né? Vendo as demandas, porque teve a enchente agora Claro, recente, claro. então a gente está se deparando com muita coisa ali na comunidade, então o pessoal está lá na rua conversando, né, com a secretaria, ó, tem uma árvore, caiu, tem isso, aquilo, ou auxílio, alguma cesta, algum fogão, esse tipo, então o nosso time está na rua.
Ninguém fica entendeu? parado, né? Não, não fica parado, não É fica parado. atuante, isso que é legal. A próxima, eu acho que também faz parte da sua equipe, E daqui foi no dia da inauguração do Instituto. do Instituto. Aqui tem a minha família, né? Tem a Certo. parte da família da minha mãe e é um pouco da família do meu pai, Tá. né? Porque não coube todo mundo na foto. Então foi no dia da inauguração, Então, assim, então a gente fez uma mega festa lá no bairro e tal, foi bem legal, assim. E aí na Esse próxima foto é sua mãe também. Minha mãe aqui foi a Páscoa Solidária. Tá. Nós está na quinta edição, Quinta edição. né? A gente começou na época da minha mãe com 200 ovos de Páscoa. Hoje chegamos a 700 ovos de Páscoa. 700 ovos de Páscoa. Que inclusive a festa é dia 13 agora. Que maravilha, hein? Que coisa linda. Então é coisa linda, é um projeto que impacta as pessoas, as crianças, porque tem crianças que nunca comeu um chocolate na vida, Eu cara. imagino. Em pleno século XXI, quando a gente distribui os ovos de Páscoa, a mãe fala: "Ó, meu filho nunca ganhou um ovo de Páscoa." A sua família é grande, né? A família é grande. Essa família é grande. E a família do meu pai é próxima da minha mãe. Mas eu tô dizendo também, vereador, que quando eu falo que a sua família é grande, não é também só de sangue, né? É porque você abraça toda uma comunidade, né? Com certeza. Hoje, por exemplo, nas minhas eleições, tem até vídeo das crianças. Eu saía na rua, as crianças falavam, Nino, Nino, Nino. Não. Então hoje, a idolatria das crianças, hoje, assim, quando eu chego no instituto, o Nino tá aqui, vou abraçar ele. Ou eu tô na rua, mãe, o Nino, mãe, o Nino. Eu vou no mercado, mãe, é o Nino, posso ir lá abraçar ele? E aí, tipo, essas coisas que impactam a minha vida, assim, sabe? Ô Nino, me diz uma coisa, quando você jogava futebol também, a torcida ficava gritando, Nino, Nino, a gente tá vendo a próxima foto. Cara, aqui, Copa São Paulo de futebol. Foi no ano que eu cheguei no Corinthians, né? Aqui essa foto tinha acabado de chegar, Catatalzinho, tinha 10 anos aqui. Onde você tá aqui? Aqui é no campo do Nacional, a Gaviões estava na frente da foto, assim. Cadê você aqui? Aqui eu sou esse daqui, o menorzinho aqui, ó. Menorzinho da ponta. Da ponta. Agachado ou da Agachado, ponta direita que tá aparecendo na tela? Eu tinha acabado de chegar no Corinthians. Quantos anos você tinha aí? Aqui eu tinha 10 anos. 10 anos? 10 anos. Jogava do que, Nino? Eu era ponta direita. Ponta direita? Joguei bola, jogador. Me fala disso aí, rapaz. Isso Eu comecei na época na antiga Pirelli. Pirelli? Tá. E aí, na antiga Pirelli, aí eu fiz um jogo treino contra a escolinha do César Sampaio. Tá. E ali eu me destaquei, a gente ganhou o jogo, aí na época a escolinha era todo mundo bolsista, todo mundo pagava ali, né? E quando eu fui pra lá, eu via que a escolinha era uma aquisição um pouco maior do que a minha realidade. Sim. E aí o professor falou, cara, você vai ganhar aqui, você vai, treinar sem pagar, que você é muito bom de bola. E aí quando eu fiquei o primeiro ano no César Sampaio, com 9 anos, né? Aí ele falou, você vai pro Corinthians, arrumei um teste pra você. Eu falei, sério? Ele falou, sério. E aí eu já tinha ficado um ano lá, vou arrumar um teste pra você. Foi quando eu passei, fui treinar lá no Parque São Jorge, eu passei. E aí você ficou quanto tempo no Corinthians? Eu fiquei no Corinthians 3 anos, cara. Eu fiquei até meus 13 lá no Corinthians. E depois? Aí depois do Corinthians eu tive uma passagem no São Paulo, fiquei um ano, né, jogando no São Paulo. Depois fiz 6 meses Portuguesa. Depois fui para Pato Branco, né, Paraná, fiquei no Avaí, né, porque na época teve um enchente em Santa Catarina, aí ficamos treinando no Paraná. Aí eu fiquei 7 meses lá morando embaixo de um estádio lá e tal, disputando catarinense com 15 anos. Experiência boa, hein? Aí retornei para São Paulo, fui pro Taboão da Serra disputar o Paulista. Certo. Né? Aí disputei o Paulista, né, pelo Taboão da Serra, e depois do Taboão da Serra eu fui pro Rio Claro disputar a Copinha. E aí eu recebi um convite para ir para Bélgica logo em seguida, mas aí eu desisti do futebol. Por que você desistiu? Cara, foi assim, na época assim, o futebol ele não remunerava bastante nós assim. E aí eu vi a garotada da minha idade trabalhando, estudando, porque quando eu fui pro futebol e fui pro Pato Branco, eu parei os meus estudos, né? Porque eu morava embaixo do estádio, isso, aquilo, e aí eu vi que começou a me atrapalhar. E aí eu falei, cara, eu vou voltar a estudar, eu quero trabalhar. E aí eu chamei meu pai e minha mãe e falei, ó, eu quero trabalhar, quero voltar a terminar o meu ensino médio e quero criar outra profissão, cara. Eu gosto muito de advocacia, isso, aquilo. Aí ela falou, então
tranquilo. Mas você continua jogando futebol, até Continuo, porque continuo. Santo André tem uma várzea muito especial, né? Com Muito forte, né? certeza, com certeza. Assim, eu já atuei bastante na várzea, assim, né? Eu atuei bastante, dos meus 18 até os 25 anos, eu atuei na várzea, jogando. Joguei especial, primeira, né? Joguei a Copa Sapuca, Sim. então já joguei vários campeonatos. Mas hoje eu jogo assim só de pelada de amigos É, mesmo. de Mas os boa. amigos falam, meu, ainda você tem como jogar ainda Tem na futebol ainda, especial e né? tal. Tem futebol. Então, assim, eu gosto É, muito de acompanhar a várzea da cidade, porque cresceu muito, né, ao longo desse tempo, porque antigamente a gente jogava no barrão, né? Hoje em dia é no sim. É, sintético e sintético, tal. hoje Hoje não consegue jogar, tá está mais bonitão. tranquilo, né? E nós não poderia terminar esse programa sem antes falarmos da sua esposa. Essa foto está aparecendo na tela. É. Por favor, me fale sobre a sua esposa, que com certeza deve ter um papel muito importante na sua vida, né? Então, eu conheci a Daiane, eu tinha acabado de completar 20 anos. Conheci a Daiane era nova, ia completar 16. Eu conheci ela na escola, né? Eu estava terminando a suplência e ela estava iniciando o primeiro ano. Sim. E foi quando eu falei, nossa, que mulher bonita e tal, cara. Quem que é aquela morena? Um amigo meu pegou e falou, pô, é minha prima. Eu falei, sério? Ele falou, é, minha prima, cara. Amor à primeira É, eu vista? falei, nossa, que morena bonita e tal, cara. Aí ele falou, ah, cara, vamos conversar, né? Dá pra mim falar com ela. E aí foi quando eu fui falar com ela achou eu feio. Falou, ah, não, ele é muito feinho. Ela É falou mesmo, pro né? primo dela, não, ele é muito feinho. Tô Dava, não, fora, não, tô eu tô fora. fora. Pô, mas o menino é um gente boa e É, tal. Ah, mas. Não, não, não dá é sempre não. assim, né? É, eu Quando o era rapaz é feio, magrelinho, normalmente é gente orelhudinho e boa. tal. Não, não, mas pô, ele é muito gente boa e tal. E aí eu lembro que na época, na rua dela, onde ela morava, tava sem energia, ficou sem energia uma semana. E aí eu falei, cara, eu vou levar ela. E eu estudava à noite. Aí Sim. eu falei, eu posso prontificar e te levar embora? Ela, não, não precisa não. Eu falei, pô, você é uma menina nova, vai sozinha embora. Não, então tá bom, levando. E ali eu comecei a conhecer Era ela, o tempo que você conversar e precisava, tal. né? E ali a gente começou a É, se conhecer. sim, Depois de um mês e meio, ela foi me dar um selinho. Eu falei, pô, essa é, mulher é a mulher, cara. sim. Ela me deu um selinho depois de um mês e meio, porque, meu, tem alguma coisa diferente aqui, cara. É, Porque antigamente, ou hoje, né, sim, hoje tá sim. mais fácil, né? Você É, vê assim. Eu falo isso pro meu irmão. Hoje, meu, tá mais fácil. Para ganhar um selinho da Daiane foi um mês e meio, sim. né? Então, aí eu comecei a conhecer a família e tal. Foi quando que hoje a gente tá junto, agora no mês 6 vai completar 12 anos. Eu Parabéns. casei o ano passado, dia 16 de novembro, né? Eu casei, realizei o meu sonho, o sonho dela. Hoje a gente moramos juntos, né? Ainda sem Então, filhos? sem filhos, estamos Tá bom. planejando tudo Bacana. certinho, porque a vida da gente é tudo planejado, né? Eu Legal. sempre falo que se a gente planejar as coisas certinho, Sim, para você colocar hoje um filho no mundo não é fácil. Então hoje as condições hoje são melhores para mim, para ela. Então a gente está se planejando para ter um filho. Né? estamos chegando ao final. Deixa um Obrigado. recado pro seu eleitor. Pessoal, quero agradecer, né, vocês, quero agradecer vocês da TV Câmara, né, pelo convite. Eu parabenizei o Carlos desde o início, né, dessa aprovação do vereador ter esse elo de contato, né, com a população, essa tecnologia que veio para avançar, para a gente ter esse contato diretamente com o pessoal. Eu agradeço a todos vocês, a minha família principalmente, minha esposa que sempre me apoiou, né, a minha família do meu pai, a família Brandão, a família Moura, a família Mota, que é da minha esposa, sempre me apoiou. Agradecer a minha equipe que sempre acreditou no meu trabalho, né? Tem pessoas que estão no trabalho há 10 anos, que hoje é contemplado, está na assessoria, acreditou no trabalho. E você, população da cidade de Santo André, que acreditou num jovem promissor da política, né? Iniciei agora, vai fazer 100 dias de mandato, dia 10 de abril. A gente já tirou mais de 300 demandas do papel, né? Eu quero que vocês continuem acompanhando as minhas redes sociais, hoje que é um meio de comunicação melhor. E eu agradeço vocês do meu coração. Vocês podem contar com o vereador Nino Brandão, meu gabinete é o 7. E que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão acompanhando o meu trabalho. E vocês podem ter certeza que vocês vão ter um vereador atuante na vida de vocês e na cidade de Santo André, juntamente com o nosso prefeito Gilvan. Nino, vereador, sempre avante. Obrigado. Sempre avante. Obrigado. É isso aí. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, equipe.
Muito obrigado a você também que acompanhou esse programa importante. Recebemos aqui o vereador Nino Brandão, do Avante. Muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa, até o próximo Autorretrato. Tchau.